Oi pessoal, essa é a nona aula de um curso online de percepção. Nessa aula a gente está falando de percepção visual de movimento. Esse é o último vídeo que compõe essa aula. Então essa aula ela tem 4 vídeos e aqui a gente vai falar de substrato neural e percepção de movimento biológico. Então, uma vez que a gente está falando de alguma função bem especializada do sistema visual e que a gente sabe que o cérebro ele é todo estruturado em áreas que elas são mais fortes para determinadas tarefas ou demandas cognitivas, é de se esperar que a gente tenha algum módulo, alguma área que ela é nobre e que ela vai processar percepção, ela vai processar movimento. Isso de fato acontece. Então a gente vai ver as principais áreas que estão envolvidas e qual que é esse substrato neural e as evidências que a gente tem. A gente tem 2 módulos muito importantes para processar movimento. Um deles é essa área temporal média, então MT. Então a MT está bem aqui em azulzinho. E a gente tem uma área suplementar também, que é a área temporal superior medial, MST. Então a área temporal média, que também a gente chama de V1, né? Que ela ocupa essa posição aqui, a gente pode chamar tanto de MT quanto de V5. Essa é a área primária, ela é mais importante, aqui tem mais investigação. Então, a área temporal medial, que ela está aqui. E a área temporal superior medial. A gente vai falar também do sulco temporal superior, que é essa reentrância aqui, quando a gente tem esse giro médio aqui do lobo temporal, então essa parte de dentro, essa parte é ativada também para movimento, em especial movimento biológico, que a gente vai falar sobre isso. Um ponto interessante que a gente está falando é que a V1 está aqui, né? E a gente está percorrendo aquela via ventral que a gente veio falar. Então é uma via que a gente chama de via Q, que ela está relacionada à identificação, então reconhecimento de objetos, né? Então tudo aquilo que você precisa para reconhecer ou identificar objetos está dentro dessa via. E movimento é uma coisa que, como a gente viu nos vídeos dessa aula, que aumenta a acurácia e a velocidade com que a gente percebe algum estímulo. Então, retomando um assunto de aulas anteriores, então essas áreas aqui elas são altamente seletivas a movimento. Então, quando existe movimento, elas se ativam muito mais. Mas não quer dizer que elas vão trabalhar e os neurônios dessa repercussão só vão se ativar quando tem movimento. Não. Eles também trabalham em diversas redes distribuídas para outras funções. E do mesmo modo, a gente tem outras áreas distribuídas no córtex que também vão processar movimento. Só lembrando que em V1 a gente tinha células complexas, né, então neurônios complexos da visão, que eles eram seletivos à orientação com movimento em determinada direção. Então a gente já chegou a ver células que eram seletivas a movimento em determinada direção. Mas essas são as principais áreas. Quando a gente tem um movimento mais complexo, de estímulos mais complexos, essas áreas aqui elas vão exercer um papel que é fundamental. E como que a gente sabe que essas áreas elas têm uma atuação? Quais evidências que a gente tem? Eu vou falar de algumas evidências que elas são importantes, né? Obviamente a gente tem muita coisa na literatura, mas enfim, um estudo interessante foi do Nilsson e de colaboradores em 95. Esse estudo aqui de 95 ele é relevante em diversos aspectos. Um aspecto que ele se faz relevante é que como que a gente estuda movimento em si. Se a gente quiser destrinchar essa função da visão de modo bem específico, como que a gente faz isso? E ele desenvolveu um paradigma experimental que é chamado de coerência. Então, nesse paradigma experimental, você tem o campo visual, e nesse campo visual, uma tela que é projetada, você tem uma série de pontinhos, e esses pontinhos eles estão se movimentando. Tá? Quando eles estão se movimentando totalmente de modo aleatório, a gente tem o que a gente chama de coerência zero. Então não tem uma correlação entre esses pontinhos. A partir do momento, isso é a coerência zero. À medida que a gente vai aumentando a coerência, a gente vai aumentando a proporção com que pontos eles estão indo a uma mesma direção. Então, em uma situação onde a gente tem uma coerência de 50%, 50% desses pontinhos eles vão estar se movimentando para uma mesma direção. Isso está sendo visualizado aqui por esses pontinhos em azul com a setinha direcional para cima. Então, 50% deles está
estão indo para cima. E uma coerência de 100%, todos os pontos que são apresentados na tela eles estão indo em uma mesma direção. Isso é uma coerência de 100%. Os primeiros estudos eles foram feitos com animais. Então, por exemplo, a gente pode apresentar esse tipo de padrão aqui com diferentes níveis de coerência, né? E a partir disso a gente pode registrar a taxa de resposta neuronal de alguns neurônios. Então a gente coloca microeletrodos lá e à medida que a gente vai aumentando a coerência, a gente pode ver neurônios que eles são seletivos a movimento em determinada direção, eles começam a disparar num nível muito maior que o basal. Então isso seria uma relação estímulo-fisiologia. Agora, esse estudo aqui é interessante também porque ele vai fazer uma relação entre a fisiologia e a percepção. Agora, para fazer isso com o animal é muito mais complicado porque os animais eles têm que passar por um período de aprendizagem para a gente saber o que eles estão pensando. Então, eles passam por algum esquema de aprendizagem operante para a gente saber como eles pensam. Então, eles podem, por exemplo, usar um joystick, ou então teclas direcionais para dar uma resposta, por exemplo, da direção em que os estímulos estão movendo aqui. Quando eles acertam, eles ganham um reforço, né? Então, gotinha de açúcar, de suco de laranja, por exemplo. Isso demanda algum tempo de aprendizagem. Mas uma vez que eles passam a responder essa tarefa, e a gente sabe como que eles estão percebendo, ou seja, quando você tem um nível de coerência em que eles passam a perceber e eles respondem de modo correto, você tem uma relação entre a percepção, ou seja, a resposta comportamental que ele está dando depois desse período de aprendizagem, e ao mesmo tempo a gente pode fazer o registro de áreas que processam o movimento. Então a gente pode correlacionar a resposta comportamental com a resposta fisiológica por meio de estimulação no ambiente, né? Então é um estudo completo da gente estudar a percepção, onde a gente manipula o estímulo e a gente vê respostas fisiológicas da percepção. Então, por meio desses estudos, a gente vê que um limiar de um córtex intacto, né, o nível de coerência limiar, ou seja, quanto que você precisa em proporção desses estímulos aqui, qual que é a porcentagem desses estímulos que você precisa para que você passe a perceber movimento em determinada direção. Isso é de 1 a 2%. Então, é bem baixo. Então, com 1 a 2%, esses primatas aqui não humanos eles já conseguem perceber movimento. Se a gente lesiona MT, V5, né, essa área que processa movimento, esse limiar ele aumenta, ou seja, a tarefa fica muito mais difícil. Esse limiar vai de 10 a 20%, ou seja, 10 a 20% dos estímulos tem que estar caminhando na mesma direção. Isso representa um aumento de 10%, né? Cerca de 10%. Então, esse estudo de lesão aqui, quando a gente tem um cálculo do limiar de coerência, é uma medida que mostra para a gente o quanto a área temporal média, né, o V5, é relevante para tarefas em que a gente está se investigando percepção de movimento. Outro tipo de investigar a importância de V5 é por meio de microestimulação. Então vamos voltar naquele exemplo de um primata em que ele aprende a responder a estímulos que estão em dada direção, depois que ele passa por um período de aprendizagem operante. Então vamos pensar que a gente tem uma situação aqui onde você coloca um microeletrodo lá em MT, lá em V5. Esse microeletrodo ele vai estar registrando taxa de resposta. Esse sinal vai passar por um amplificador, tem um osciloscópio onde a gente consegue registrar essa taxa de resposta ao longo do tempo. E aí nesse eletrodo também, ele tem você tem um aparato, né, um setup onde você pode fazer estimulações elétricas. Então são mini estimulações elétricas que isso faz com que os neurônios adjacentes lá daquela área onde o microeletrodo está registrando a atividade, eles se despolarizem. Então você tem pequenas descargas elétricas que fazem com que os neurônios daquela região eles disparem, tá certo? Então vamos pensar numa situação onde tem estimulação e onde não tem estimulação. Quando você não tem estimulação e você tem um estímulo apresentado na tela, o animal ele passa a responder de acordo com o que ele está observando. Então
ele vê o estímulo, por exemplo, caminhando daqui e vindo para cá nessa direção, é isso que ele percebe, é isso que ele vai responder por meio de uma resposta manual. Agora, suponhamos que a gente tem uma situação onde a gente está estimulando. E um detalhe, que a gente não vai entrar nessa aula, mas V5, a área temporal média, ela é organizada em colunas também, assim como a gente viu em V1, que tem colunas de orientação, de localização. Em V5 a gente tem colunas de movimento, então você tem uma estrutura colunar, onde você vai ter neurônios que eles são sensíveis a movimento em dada direção. Então, vamos supor que a gente colocou um microeletrodo numa coluna de movimento que responde a movimento de cima para baixo. E que, quando estimulado, a gente tende a perceber esse tipo de movimento de cima para baixo. Aí, nessa localização em que o eletrodo está, a gente tem esse arranjo. E na tela é apresentado um movimento onde tem um movimento horizontal dessas bolinhas, né? Esse parâmetro de coerência, por exemplo. Então, se o animal ele vê um estímulo que ele está se movendo ao longo do eixo horizontal, né, suponhamos da esquerda para a direita, e ao mesmo tempo é disparada uma mini descarga elétrica numa coluna de movimento que processa movimento de cima para baixo. Então ele está vendo isso aqui e a gente vai estimular uma coluna que processa isso aqui. A resposta dele vai ser como se ele estivesse percebendo um movimento inclinado. Então não é nem um movimento horizontal, nem um movimento aquele vertical de cima para baixo. Então essa estimulação nessa coluna de movimento modulou a percepção e consequentemente isso vai ser refletido por meio da resposta comportamental que ele vai dar. Então esse estudo, por meio de neuromodulação, ele vai mostrar a importância de V5, da área temporal média, para perceber movimento. Então, como que a nossa percepção ela é modulada, ela tem como substrato essa área. Quando a gente fala em módulo para perceber movimento, a gente tem um problema, né? A percepção de movimento ela depende de você juntar, de você fazer um aglomerado e receber um input simultâneo de diferentes campos receptivos. Suponhamos que a gente está vendo uma pessoa na rua. Essa pessoa está se aproximando. Essa pessoa ela está ocupando diferentes campos receptivos. Então, são muitos campos receptivos que um objeto, uma pessoa ela está ocupando na sua retina, no seu campo visual, e não necessariamente uma parte do objeto vai estar se movimentando na mesma parte de outro objeto. Então você pode ter campos receptivos que estão processando movimento em direções que elas são diferentes. Isso é o que a gente chama de problema da abertura, né? De modo mais específico, a gente tem que disparo de neurônios individuais, eles não vão prover informação suficiente para a percepção de movimento. A gente tem que o campo receptivo, ele vai receber apenas informação de movimento horizontal aqui nessa figura. Vamos pensar nessa figura aqui. Aqui tem uma moça subindo uma escada. Ela está segurando uma bandeira com uma haste aqui. Suponhamos que a gente tem essa área que está circulada aqui, é o campo receptivo de um neurônio, tá certo? De um neurônio lá em MT. Um campo receptivo é uma área que, quando estimulada na retina, modula a atividade de um neurônio. Então, a gente tem um neurônio lá em MT, assim como a gente tem em V1, né, e na retina, essa área aqui. Se a gente pegar só essa abertura e a gente até afunilar e for olhar só o que está passando por aqui, uma pessoa que tivesse só acesso a isso, ia ver essa haste caminhando daqui para cá. É o que tem acesso por meio dessa janela desse campo receptivo. Então, caminhando para cá. Mas, no entanto, a bandeira, né, a haste, ela está fazendo essa trajetória aqui inclinada. E como que o sistema visual ele vai resolver esse problema da abertura? Então, esse problema ele é resolvido quando você integra a informação de diferentes campos receptivos. Né? Você integra a codificação de neurônios que estão processando, que estão disparando em função de diferentes campos receptivos no campo visual. Tá certo? Então, você tem, por exemplo, um campo receptivo aqui, outro aqui, espalhado. Né? Então, você tem neurônios que estão cobrindo esses campos receptivos. Inicialmente, você tem a resposta por um movimento em dado campo receptivo, mas
Em um momento posterior no tempo, essa resposta ela é agrupada. E o sistema visual, principalmente o módulo lá em MT, ele passa a responder de acordo com o movimento do objeto, independente do campo receptivo individual, né? Então essa é a solução que se tem. Você tem um agrupamento de resposta de muitos neurônios lá na área temporal média, lá em V5. É interessante se a gente for observar o curso temporal desse tipo de processamento. Então lá em MT, quando a gente apresenta determinado estímulo visual, até os primeiros 70 milissegundos, a partir do início do estímulo, né, do onset, você tem que os neurônios eles vão responder para o campo receptivo que ele está recebendo informação. Então, aqui nos primeiros 70 milissegundos, você tem informação só do campo receptivo, seria um movimento para cá. Mas lá por volta de 140 milissegundos depois do início do estímulo, os neurônios de MT eles passam a responder para a orientação do objeto como um todo. Então, o neurônio ele responderia para essa orientação inclinada aqui, independente se no campo visual que ele recebe informação direto, né, o movimento seja diferente. Então, os neurônios de V5 eles têm essa capacidade de você agregar esse pool de informações de movimento para perceber o movimento do objeto como um todo, né? Isso acontece também de V1. Né? Você tem informação de movimento chegando de V1, daquelas células complexas, e isso está chegando lá em MT. MT vai ser uma área responsável por processar esse pool de informações e dar uma resposta para esse problema da abertura. Então, exige um certo tempo de processamento para que você agregue esse tipo de informação. Isso é o que a gente chama de problema da abertura e como que o sistema visual soluciona isso. Então, esse módulo cerebral que processa movimento, ele vai juntar, integrar essa informação, e isso demanda aí a coisa de uma centena de milissegundos. Enfim, até então a gente estava falando de movimento e de alguns problemas até complexos de movimento como o problema da abertura. Mas os nossos exemplos eles estavam centrados em estímulos muito simples, né, em pontos de luz, que a gente estava falando, em barras que se movimentavam em determinada direção. Mas no nosso mundo, a gente não vê pontinho de luz, a gente não vê, enfim, a gente até vê, mas a gente está muito mais habituado e a gente se depara com objetos que são complexos, né? E como que a gente processa isso? Existe um processamento que é diferencial para estímulos que têm um significado, que eles são importantes do ponto de vista biológico, por exemplo, ou social? E parece que tem. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que quando a gente percebe movimento no corpo humano, por exemplo, a percepção de movimento ela pode ser diferente. Uma série de estudos do Schifrin e da Freud, na década de 90, ao longo da década de 90, a gente tem alguns estudos sobre movimento aparente do corpo humano, em que a gente vai ver uma ilusão muito interessante que acontece só para estímulos complexos com significado. Então, em um desses estudos, eles estudaram o movimento aparente com partes do corpo humano. Só lembrando, o movimento aparente é aquele que a gente vê em placa de neon, por exemplo. Então, você vê um estímulo que ele é sucedido por outro em outro ponto e a gente vê como se o estímulo ele tivesse caminhado, estivesse se movimentando. Né? Então pisca aqui, depois pisca aqui, né? Aquele efeito estroboscópio, né? Então pisca aqui, depois pisca aqui e você vê um trajeto, né? Um movimento de um único objeto. Esse é o que a gente chama de movimento aparente. Esse movimento aparente ele acontece, né? A gente faz o preenchimento dessa trajetória pelo caminho mais curto. É o que a gente chama de restrição ao caminho mais curto, que é o que acontece, é a dinâmica desse tipo de fenômeno que a gente está sujeito, né? E a gente pode pensar que isso pode acontecer, por exemplo, nesse tipo de estímulo aqui. Então vamos pensar, aqui são dois tipos de figuras que elas eram sobrepostas no tempo, elas eram apresentadas sequencialmente. Então você tinha uma figura assim, e logo depois era apresentada uma figura assim. Então era aqui e aqui. Né? Então esses dois tipos de imagem eram apresentadas sequencialmente. Se a gente pensar num movimento aparente,
normal, né, o caminho mais curto, é que a mão, o que a gente percebe, é atravessando a cabeça. Isso de fato acontece quando você tem mais de 5 apresentações por segundo. Então, quando você tem esse tipo de transição muito rápido aqui, você tem o efeito, né, que era o esperado, é o caminho mais curto, como se fosse o braço atravessando a cabeça. No entanto, se essa apresentação acontece numa taxa de uma repetição mais longa, né, então 5 vezes por segundo, a gente pode pensar numa taxa de até 200 milissegundos. Né? Então, você tem uma transição mais rápida que 200 milissegundos, a gente faz o caminho mais curto, mas se for mais longo, se essas apresentações forem mais espaçadas, nós sofremos um efeito de luz, nós sofremos uma ilusão visual. Então, ao invés de ter o caminho mais curto, a percepção que se tem é como se tivesse o braço dando a volta, que é um caminho humanamente possível e esperado. Né? Então, você interpreta com aquilo que faz sentido. Então, a percepção é uma interpretação da realidade que não necessariamente vai condizer com a realidade física. Né? Então, o fato da gente aumentar essa janela temporal entre os dois estímulos mostra para a gente que, para a gente perceber movimento em estímulo complexo, que tem significado, isso tem uma demanda de processamento. O processamento ele é um processamento mais complexo e que vai demandar mais tempo. Né? E isso acontece exclusivamente para estímulo que tem significado para a gente. Se a gente tivesse, sei lá, um retângulo e um triângulo, né, que é alguma coisa que mais simples, que não tivesse significado, isso não ia acontecer. Mas mostra que aqui, por exemplo, um estímulo complexo, o corpo humano, a percepção ela vai ser diferente, mesmo para um efeito bem robusto, que é o de movimento aparente. Esse movimento aparente do corpo humano ele foi investigado por meio de tomografia por emissão de pósitrons. Isso aqui é um estudo de 2000, do Stevens e colaboradores. Então, quando você tinha movimentos reais, tanto reais quanto ilusórios, você tinha áreas parietais que elas estavam se ativando, tá certo? O movimento que eles utilizavam era mais ou menos isso aqui. Então, você tinha uma foto em que o braço estava na frente do joelho e outra foto em que estava atrás, né? Essas fotos se alternavam. E se você tem uma janela, né, de transição, né, de apresentação que permite uma ilusão de movimento aparente, né, o que é percebido por nós é como se o braço ele desse a volta e ele não tivesse restrito ao caminho mais curto, que era atravessando o joelho. Então, quando os participantes eles sofriam essa ilusão, né, o movimento aparente, além de áreas parietais, você tinha a área M1, né, o córtex motor primário, que está relacionado a respostas motoras, também se ativavam. Então, isso mostra que quando a gente percebe movimento, que ele é humanamente possível, que ele é complexo, o substrato neural ele é diferente. Então, aqui a gente tinha áreas motoras envolvidas. A gente estava falando de movimento aparente com o corpo humano, eu dei 2 exemplos, né? Mas tem um tipo de movimento que ele é muito importante para nós, né, enquanto espécie, né? O que a gente chama de movimento biológico. Movimento principalmente do corpo humano e então corpo de animais. E um paradigma muito interessante que é extensivamente utilizado é por meio desses, o que a gente chama de PDS de pontos de luz. A gente tem pontos de luz que eles são colocados em articulações. Antigamente isso era feito por refletores, numa sala escura, em que você fazia a filmagem e apenas o reflexo desses refletores eles eram gravados. Hoje a gente tem modelagem computacional, modelos computacionais que eles são altamente realistas, em que a gente consegue fazer manipulação. Mas enfim, esse tipo de movimento aqui são estímulos muito simples, alguns pontos de luz, mas mesmo assim a gente cria uma organização perceptual por meio de luz. Então a gente interpreta como se fosse uma pessoa andando. Então a gente precisa de muito pouca informação para perceber uma pessoa andando, um movimento biológico.
dado a alta relevância evolutiva que tem para a gente também. E esse tipo de movimento aqui é interessante porque a gente tem um módulo para perceber o corpo humano, que a gente viu em algumas aulas atrás, né? Extra-Excreate Body Area, né? Uma área extra-estriada do corpo que percebe o corpo humano, né? Nosso e dos outros. E esse módulo, ele não é ativado quando a gente tem um movimento biológico, por exemplo, de um corpo andando. Mas em compensação, a gente tem outras áreas que elas vão se ativar, vai ser altamente responsivas. Você tem neurônios altamente seletivos para esse tipo de padrão aqui, né? De pontos de luz que reflete o movimento biológico. Isso vai estar lá no sulco temporal superior. O sulco temporal superior está marcado aqui em vermelhinho. Tá vendo? Vê que o sulco temporal superior ele vai pegar a área também onde está MT, V5, né? E, e o MST também, que é outro módulo para perceber o movimento. Então, pega mais ou menos a mesma área, é só que o sulco temporal ele fica bem dentro do sulco, né? Uma área mais escondida. Além do sulco temporal superior, a área facial fusiforme também responde a movimento biológico, né? Você tem uma organização perceptual lá. A gente tem uma série de estudos que vão mostrar a relevância dessa área do sulco temporal superior para perceber movimento biológico, principalmente por meio desse paradigma aqui. Um estudo interessante foi da Andy Grossman, de 2005, que foi por meio de neuromodulação, utilizou estimulação magnética transcraniana. Estimulação magnética é um tipo de técnica em que a gente modula uma área, né, a gente aumenta ou diminui a ativação em determinada área quando a gente emite pulsos magnéticos. Então, dependendo da frequência desses pulsos, né, você tem aqui uma bobina, então você tem pulsos de alta frequência, que geralmente está relacionado à excitação, e pulsos de baixa frequência, que ela geralmente está relacionado à inibição dessa área. Então, a Emily Grossman e os colaboradores eles perceberam que você tem uma perturbação, quando existe uma perturbação do sulco temporal superior, ocorre uma diminuição da percepção de movimento. Ou seja, você enviou pulsos de campo magnético aqui por meio de estimulação magnética transcraniana, e essa área aqui ela foi desativada temporariamente. Como essa área ela percebe movimento, ficou mais difícil uma percepção de movimento por meio desses paradigmas aqui. Então, os sujeitos eles passaram a ir pior quando eles tinha uma tarefa em que tinham que perceber movimento. E a gente tinha aqui, por exemplo, então você tem os pontinhos aqui que juntos a gente percebe uma pessoa. E a gente tinha outras condições de controle, né? Um corpo de cabeça para baixo, então os pontinhos totalmente embaralhados, né? São condições de controle. Mas, enfim, aqui a gente tem um estudo de relação de causa e efeito, que quando a gente anula temporariamente, né, inibe um módulo de percepção de movimento, a percepção de movimento, por meio desse paradigma aqui de pontos de luz, ele fica prejudicado. Um último ponto, falando ainda de percepção, de uma percepção de movimento de mais alto nível, o que a gente está relacionado ao que a gente chama de momento representacional. É a continuidade do movimento que a gente tem. Então as coisas elas estão em movimento e a gente tende a antecipar como que os objetos vão estar em movimento. E o sistema cognitivo ele vai trabalhar de modo a dar uma continuidade para estímulos, mesmo que eles estejam estáticos. Isso acontece, por exemplo, numa cena como essa. É o que a gente chama de movimento implícito. Né? Um movimento representado em uma figura, ele tende a continuar na mente do observador. E algum tipo de imagem ela já indica movimento e a gente já tem um movimento implícito em que a gente consegue continuar isso. Então, outra imagem de movimento implícito também. Para mostrar uma evidência, tem um estudo bem interessante, comportamental, de 83, que vai dar evidência para esses movimentos implícitos e para essa continuidade que a gente dá. Então, nesse experimento de 83, que era comportamental, em cada tentativa,
sujeito ele passava por muitas tentativas, mas em cada tentativa eram apresentados dois estímulos. Você tinha um estímulo aqui, tá certo, de comparação, e aí um estímulo-alvo, e depois você tinha uma comparação. Esse estímulo de comparação era a mesma imagem, é só que acontecia um momento logo antes ou então logo depois. Essas imagens elas implicavam movimento, então no caso aqui você tem um garoto caindo do muro, tá certo? E as imagens de comparação mostravam também esse momento do garoto caindo do muro, mas um pouco antes ou um pouco depois. Então aqui você tem a mesma imagem, aqui você tem um garoto um pouco antes e aqui você tem um garoto um pouco depois. E o sujeito ele tinha que julgar se as duas imagens eram iguais ou diferentes. O resultado que foi encontrado é que quando você tinha comparação da imagem com o momento logo depois, você tinha uma dificuldade de processamento, porque, enfim, a gente tende a continuar esse movimento, né? Então, o que a gente às vezes guarda, a representação que a gente tem é de um momento logo depois. E por isso é mais difícil fazer essa discriminação com o momento logo depois do que com essa do estímulo-alvo. Isso foi refletido por meio do tempo de resposta, né? Resposta com latências mais longas para responder, que mostra essa dificuldade desse processo, então indecisão na resposta. Esse movimento implícito ele também foi evidenciado por meio de estudo de neuroimagem. Aqui, por exemplo, é um estudo também do grupo da Nancy Kenwisher, do ano de 2000, por meio de ressonância, onde eles foram medir a atividade de MT e MST, né, os dois módulos que a gente tem para perceber movimento, quando você tinha percepção de figuras que eram estáticas, mas que tinham movimento implícito. Então aqui, é um jogador de basquete, né, que você tem um movimento implícito. E aí eles viam a mudança do sinal, né? Quando se apresentava uma figura dessa, né, qual que era a alteração do sinal em relação ao basal. Esse era o estímulo mais importante aqui, mas a gente tinha algumas condições de controle. Então você tinha o mesmo estímulo, por exemplo, mas que você não tinha movimento implícito. Aí você tinha estímulos também de pessoas, mas que estavam descansando. E você tinha estímulos que não eram de pessoas, né, de objetos que não se movimentavam. O que foi observado é que quando você tinha uma imagem com movimento implícito, a alteração do sinal ela foi maior lá em MT e em MST. Ou seja, essas áreas que processam o movimento complexo, elas vão estar sendo ativadas mesmo quando não tem movimento de fato. Possivelmente porque a gente tem esses mecanismos de completar e dar continuidade para aquele movimento implícito, né, de imagens congeladas. E com isso a gente fecha essa aula. Eu deixo um roteiro de estudos aqui, eu deixo as referências, as principais referências aqui dessa aula. Quem é meu aluno e tem acesso aos slides pode checar também material complementar. São vídeos de animações, tem texto de divulgação científica, né? Tem um blog de divulgação científica da disciplina também, né? eupercebo.unb.br, e material no Moodle, né? da UNB. Próxima aula, percepção de cor. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.